Olá, meus caros servos, bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, meus caros servos, aqui estou eu de novo. E adivinha, com mais um tema delicado. Como eu havia dito que iria redirecionar meu canal para uma espécie de misto entre opinião e história, e isso era inevitável. Entretanto, existe um lado positivo. Apesar dos temas delicados, podemos extrair diversos ensinamentos através disso, na qual eu possa instigar vocês a fazer uma pesquisa por conta própria e quem sabe aprimorar seus conhecimentos em diversas áreas. E isso seria muito gratificante. Certos assuntos, pessoal, que envolvem a história são necessárias pesquisas, estudos e aprofundamento, justamente por serem bem delicados e com impacto significativo, seja de maneira positiva, se bem utilizado, ou de maneira negativa, caso mal utilizado. E é por isso a importância dos artigos científicos e de livros baseados em artigos científicos para determinados temas. Você não pode simplesmente ir lá e dar a sua opinião. É necessário que a sua opinião venha com reforço e amparo de tais artigos. Você pode opinar sobre esses artigos, você pode opinar sobre a situação, isso não é um problema. Entretanto, a história não é baseada na sua opinião, a história não é baseada na sua ideia de mundo. O que aconteceu, aconteceu, foi estudado, comprovado e ponto. Se você concorda ou discorda sobre como um tema é tratado, é interessante fazer o debate, é interessante vocês discutirem, mas tudo isso de forma recreativa, uma vez que a sua opinião não vai alterar um fato que aconteceu. A sua opinião, nesse quesito, se torna meramente uma observação da história. Entretanto, pessoal, quando você tem um público relativamente grande, quando você tem bastante visibilidade, a sua opinião, se vinda de forma errônea, sem um amparo de artigos ou de outras coisas que possam comprovar a veracidade daqueles fatos, ela acaba se tornando um problema, pois você falando influencia outras pessoas, e outras pessoas falando influenciam outras pessoas. E logo, uma situação extremamente delicada e perigosa se torna normal, quanto na verdade não era bem assim que as coisas aconteciam. E é justamente por isso que eu vou fazer duas coisas nesse vídeo. Primeiro, eu vou explicar sobre dois temas e segundo, eu vou mostrar para vocês como fazer uma checagem precisa de qualquer coisa que vocês queiram pesquisar em um site que todo mundo deve conhecer chamado Wikipedia. O Wikipedia fornece os artigos e as fontes em cada um dos tópicos, principalmente dos mais sérios abordados nele. Cabe a você fazer a checagem, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, nossa história começa, pessoal, com Britannics, que já apareceu aqui no canal outras vezes, referente a outros temas, claro. Entretanto, desta vez ele foi acusado de ser simpatizante de certas ideologias bem questionáveis. E bem, sendo acusado desse tipo de coisa, obviamente, ele foi fazer vídeos para se defender, afinal é uma acusação gravíssima. E tudo isso aconteceu, pessoal, por ele utilizar a bandeira da Prave. Segundo Britannics, eles são simplesmente um setor nacionalista. Entretanto, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é que tanto o Azov quanto a Prave, eles não são exatamente o que o Britannics está explicando ali. Nós vamos voltar muito tempo para a criação e raiz de cada um desses movimentos. E vocês vão entender que por trás de todo esse movimento, de toda aquela simbologia, tem algo bem pesado. E é por isso, Britannics, que nós conversamos no Twitter a respeito. Eu conversei no Twitter com o Britannics sobre isso, pessoal. Ele foi até bem cordial, tivemos uma conversa bem saudável a respeito disso. Entretanto, pelo que eu tô vendo, eu acho que você insiste em continuar utilizando esses símbolos e, pior, alegar que esses símbolos são simplesmente símbolos nacionalistas. E, bem, como eu não concordo com isso, cara, eu vim aqui fazer esse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês um pouco de história desses dois movimentos, pegando no cerne e explicando perfeitamente o que eles são e a simbologia que eles defendem e o quão problemático isso foi e ainda é para os olhares internacionais a respeito da Ucrânia. Bem, dito isso, hora da história. Bom, pessoal, nós vamos para 1921, onde a guerra ucrano-soviética teve um fim, da mesma forma que a guerra polaca-soviética também teve um fim. Todos esses eventos que sucederam a Paz Rígia. E é nesse cenário que aparece o Jovan Konovalets.
este sendo um comandante militar do Exército da República Ucraniana, veterano da Guerra Ucrano-Soviética e também líder do movimento nacionalista ucraniano. Em 1920, como resultado da luta destroçada pela independência da Ucrânia, Konovalets criou uma nova organização capaz de atividades clandestinas nas terras reivindicadas pelos ucranianos. Tendo seu nascimento em Praga do mesmo ano, a Organização Militar Ucraniana, ou UVO, tinha como objetivo principal a resistência armada contra a Polônia e a Rússia. Após uma fuga do país em 1922, Konovalets só foi dar as caras em 1929, participando do primeiro Congresso Nacionalista de Ucranianos em Viena. Durante o congresso, foi decidida a formação da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ou OUN, e Konovalets foi eleito seu líder. Esta, por sua vez, era composta pela antiga Organização Militar Ucraniana, tal como grupos menores, principalmente de jovens nacionalistas e extremamente radicais, tendo sua ideologia fortemente influenciada pelos escritos de Dmitro Dontsov. Já em 1930, o papel de influente para a organização se tornou a Alemanha nazista. Segundo o próprio Dontsov, o mesmo tinha um grande desdém pela democracia pluralista ocidental, e o mesmo recomendou fortemente o modelo etnonacionalista das ditaduras fascistas de Mussolini e Hitler. Para quem não sabe, o etnonacionalismo é uma forma de nacionalismo na qual a nação e a nacionalidade são definidas estritamente pela etnia. Acho que o maior exemplo que nós temos disso é a própria Alemanha nazista e a raça ariana. Após o assassinato de Konovalets em 1938 em Rotterdam, partimos para 1940, já durante a Segunda Grande Guerra, onde a organização se dividiu em dois grupos, sendo que os membros mais velhos e mais moderados foram para a ONM, liderados por Andrew Melnick, enquanto os membros mais jovens e mais radicais apoiaram a ONB, liderado por Stefan Bandera. Em 1941, quando a Ucrânia caiu sob as mãos da Alemanha nazista durante a Operação Barbarossa, que visava a invasão completa dos territórios soviéticos, a OUNB, liderados por Bandera, se comprometeu em trabalhar em estreita colaboração com a Alemanha. O Britannics fala erroneamente da UPA, Exército Insurgente Ucraniano, criado pela ONB sob o domínio de Bandera. Ela não foi feita para combater os avanços soviéticos. Ela foi feita para impedir os esforços polacos de reestabelecer as fronteiras anteriores à guerra. Inclusive, a própria UPA foi protagonista de um grande massacre que aconteceu contra os polacos, residentes de Volhynia e do leste da Galiza, resultando entre 50 a 100 mil mortes. Foi só a partir do final da primavera de 1944 em que a UPA e a ONB lutaram contra as forças soviéticas devido ao avanço das mesmas, apoiando o exército alemão no processo. Foi também no decorrer da iminente derrota alemã durante a Segunda Grande Guerra que a ONB mudou sua imagem política, trocando o símbolo fascista, anteriormente apoiado pelos mesmos, por slogans mais democráticos. Entretanto, pessoal, antes de partir para a Guerra Fria, eu gostaria de abordar mais profundamente o Reichskommissariat na Ucrânia, ou RKU, caso você queira abreviar, que foi o período de ocupação alemã daquelas terras durante a Segunda Grande Guerra pós-Operação Barbarossa. Esse governo tinha como Reichskommissar Erich Kolff, que respondia diretamente ao Ministério do Reich para territórios orientais ocupados, ou Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, ou simplesmente Ostministerium. Após a tomada da Ucrânia pelo Reich, em 1941, os líderes da OUN proclamaram um novo Estado ucraniano e encorajaram a lealdade ao novo regime, na esperança que os alemães apoiassem a criação de tal Estado. Porém, devido às políticas do Lebensraum, a Alemanha tinha outros planos para aquelas terras. Após colocarem cada um daqueles povos um contra os outros, era a vez de começar a completa arianização. Os alemães vinham à OUN como uma espécie de cão de guarda. Um dos maiores exemplos disso foi a criação da Polícia Auxiliar Ucraniana, sob o comando de Himmler, em 1941, sendo formada em sua maioria por ex-membros da Milícia Popular Ucraniana, criada pela OUN, sendo as mesmas forças policiais organizadas a nível de batalhão, e que se dedicavam ao assassinato de judeus e à guerra de segurança na maior parte das áreas da Ucrânia. Erich Kolff, mais tarde, destacou a inferioridade dos ucranianos com certa simplicidade. Mesmo que eu encontre um ucraniano que seja digno de sentar-se à minha mesa, devo mandar fuzilá-lo. E lembre-se de que o trabalhador alemão mais humilde é racial e biologicamente 1000 vezes mais valioso do que a população daqui, que é mais distinta da genealogia ariana do que as de Leningrado. Com a proclamação do Estado ucraniano pela ONB em 1941,
a Gestapo prendeu cerca de 1.500 pessoas da organização. Muitos destes foram mortos imediatamente, outros foram detidos e acabaram morrendo na prisão ou em campos de concentração. Bandeira e Stetsko foram enviados para o campo de concentração de Sachsenhausen, onde permaneceram até 1944. Com os líderes da ONB sendo presos, quem viu a oportunidade de ascensão foi a ONM, a outra ala da organização. À medida que a Wehrmacht se movia para o leste, a ONM estabeleceu o controle da administração civil de Kiev. O prefeito daquela cidade, de outubro de 1941 a 1942, pertencia à ONM e usou de sua posição para canalizar dinheiro para que ela ajudasse a ONM a assumir o controle da polícia de Kiev. A ONM também iniciou uma criação do Conselho Nacional Ucraniano em Kiev, que se tornaria a base para o futuro governo ucraniano. Nessa altura, a ONM também passou a controlar o maior jornal de Kiev e conseguiu atrair muitos intelectuais para sua causa. Com a influência crescente da ONM, os nazistas viram nisso um problema, e principalmente a SS tratou de prender e executar muitos membros da ONM, incluindo o próprio prefeito. Vocês entendem que a ONU só ficou contra a Alemanha porque os planos da Alemanha não envolviam a formação de um Estado ucraniano. Pelo contrário, a Lebensraum era clara. Os alemães tinham outros planos para aquelas terras, que incluía a colonização das mesmas por outros alemães. Não foi um fator ideológico ou um discernimento ideológico que colocou a ONU contra a Alemanha nazista. Pelo contrário, eles eram bem simpatizantes entre si. Entretanto, foi no desinteresse alemão em criar um Estado ucraniano que aconteceu o rompimento da organização com os nazistas. Bom, nessa altura do vídeo, eu creio que você deva estar perguntando: mas Gradica, o que isso tudo tem a ver com a Pravi? Bom, para isso nós temos que ir para 16 de outubro de 1995, quando foi fundado o Partido Social Nacional da Ucrânia. E por que isso é importante? Bem, calma, vamos chegar lá. Esse partido, pessoal, foi fundado com sua ideologia baseada nas duas revoluções do político líder da ONB, Yaroslav Stetsko. O Stetsko, lembra? Um dos líderes da ONB, a ala mais radical da ONU, apoiadoras inicialmente dos regimes nazistas, das ideologias nazistas. Pois é, a imagem utilizada para o símbolo do partido foi a Wolfsingel, em sua versão espelhada. Porém, pessoal, o mesmo partido foi dissolvido em 2004, sendo convertido a Svoboda, que era uma versão mais moderada do partido, na qual eles abandonaram a Wolfsingel como símbolo principal e expulsaram grande parte dos grupos de neonazistas dentro da organização. Porém, a sua ala militar se recusou a se dissolver, e em 2005, liderados por Andrew Belensky, e guardem o nome do Andrew, porque vai ser de bastante importância no futuro, relançou o grupo e expandiu-se para o movimento político com alcance nacional. Em sua versão de 2005, ele foi afiliado à Assembleia Social Nacional, a SNA, um conjunto de organizações e grupos de extrema-direita fundado em 2008 que compartilhavam a ideologia social nacional e que concordavam em construir o Estado Social Nacional da Ucrânia. Em 2014, Belensky anunciou que o Patriota da Ucrânia, como organização política, suspendeu as suas atividades devido à situação de guerra no país, tendo as suas unidades e seus membros dissolvendo-se principalmente no Batalhão Azov, que vamos tratar futuramente. Bom, e como isso se liga com a Pravi? De forma muito simples, pessoal, a Pravi ela é uma coligação que se tornou um partido político em 2014. Dentre os seus grupos fundadores estão o Trizub, ou Tridente, a Assembleia Nacional Ucraniana e a Assembleia Social Nacional, incluindo a sua ala paramilitar, Patriota Ucrânia, White Hammer, ou Martelo Branco, e o Batalhão Sit. E como tudo isso é um problema? Bom, muito simples. As alas que compõem o Pravi têm ligação direta com o Partido Nacional Social da Ucrânia, mesmo partido que antes da sua reorganização compartilhava as ideias de Stetsko. Stetsko, por sua vez, membro da ONB, compartilhava das ideias semelhantes e partilhadas em muitas das vezes com quem? Os nazistas. Você entende como tudo isso se liga e gera um problema? Acho que é muito simples entender agora por que eles não utilizam o brasão nacional e sim utilizam esse símbolo aqui, fazendo referência direto à ONU. Entendeu por que fica esquisito, Britannics, um brasileiro utilizar esse tipo de simbologia? E se você pega a problemática por trás dele ainda, por trás da história dele, só piora a coisa. Britannics, nós somos brasileiros. Sabe o que nós somos para pessoas daquela época que apoiavam esse tipo de coisa, esse tipo de símbolo? Daquela época, não estou falando agora, estou falando daquela época. Apesar de que eu tive situações bem complicadas na Ucrânia quando eu fui para lá, mas daquela época.
Nós não somos nem seres humanos para aquelas pessoas. Nós não somos nem dignos de respirar. E você exaltar esse símbolo, cara, é muito complicado. Não faça isso. E outra coisa também, Britannics, eu vi que nos seus vídeos você tem uma crítica muito severa ao Wikipedia. Pessoal, se vocês forem fazer uma pesquisa acadêmica, um trabalho ou algo do tipo, não citem o Wikipedia. Entretanto, vocês podem utilizar o Wikipedia sim. E aí eu vou explicar por quê. Como assim você pode utilizar o Wikipedia se eu não posso citar o Wikipedia? Bem, o Wikipedia pode ser editado por qualquer pessoa. Entretanto, esse site é revisado. E justamente por ele ser revisado, isso deixa as coisas mais seguras. Entretanto, imagina você ficar revisando o tempo inteiro. Gera tempo. Apesar de terem grupos para revisar isso, esses grupos vão precisar de tempo para fazer a correção das coisas que são alteradas ali. Por isso você vai na parte de referências, na parte de artigos. Lá você vai encontrar as fontes que compõem a matéria que está ali no Wikipedia. É muito simples, você não precisa invalidar o Wikipedia. É só você ir nas referências e checar se você está lendo uma coisa coerente ou não. E tem gente que pode falar, mas aí é complicado, nossa, ir lá embaixo, checar fonte por fonte. Cara, você está falando de um assunto sério. A partir do momento que você começou a falar de um assunto sério que envolve questões históricas como nazismo, fascismo, racismo e por aí vai, todos esses assuntos sérios, assuntos de doenças, assuntos de comprovações de um monte de coisa, todos esses assuntos é necessário um aprofundamento e embasamento para você falar. Você pode dar sua opinião, você pode falar, olha, eu não concordo com isso aqui, eu não acho isso legal do meu ponto de vista. Você pode, e é interessante você gerar um debate a respeito disso, mas como eu disse lá no começo, a sua opinião não altera a história. O que aconteceu, aconteceu. Tem pesquisas fundamentadas em cima disso, tem pesquisas acadêmicas fundamentadas em cima disso, com vários profissionais de vários cantos do mundo, de universidades renomadas, fazendo pesquisas e colocando, corrigindo, contribuindo para sites como o Wikipedia. E agora você invalidar tudo isso utilizando um jornal como The Independent como fonte? Poxa, você me desculpa, se você acha que o Independent é uma fonte confiável e o Wikipedia não, aí complica, né, cara? Então, dito isso, pessoal, se querem procurar alguma coisa, podem ir no Wikipedia tranquilamente, mas lembrem-se, vão nas últimas linhas da matéria que vocês estiverem lendo, do texto que vocês estiverem lendo, chequem as fontes uma a uma, principalmente se for uma questão acadêmica, chequem todas as fontes. Fazendo isso, vocês vão conseguir ter uma confirmação se as fontes que vocês estão usando, se o que você está lendo é útil ou não para validar o seu argumento. Bom, pessoal, dito isso, vamos para o próximo tema, o nosso último tema, o Azov. Eu tive uma discussão com o Britannics no Twitter a respeito do Azov, mas quem abordou isso em vídeo foi o professor Dark. E o Britannics respondeu esse vídeo, na qual ele fez uma ampla defesa do Azov, novamente com a mesma questão da Pravi, alegando que eles são simplesmente nacionalistas. Eu vou explicar para vocês a história do Azov também. Mas lembrando, pessoal, que isso daqui não é uma acusação. Eu vi muita gente acusando o Britannics de um monte de coisa, eu não vou ser leviano em fazer isso daqui, porque você nunca vai me ver acusando ninguém nesse canal, afinal de contas não é esse o meu propósito aqui. E bem, para explicar a história do Azov, eu vou utilizar uma fonte diferente do Wikipedia, caso isso te deixe mais confortável, Britannics, mesmo depois de eu tendo explicado como você faz uma checagem do Wikipedia. Para explicar isso, eu vou utilizar um artigo que saiu em Stanford. Stanford, para quem não sabe, é a terceira melhor universidade do planeta. Eu suponho que essa universidade tenha credibilidade o suficiente para você acreditar na matéria que ela fez, né? Afinal de contas, eu duvido que uma matéria como essa sairia numa universidade dessa se ela fosse completamente leviana, certo? Então, eu estou contando que, aos seus olhos, a credibilidade da matéria seja aceitável. E bom, pessoal, se nós vamos falar do Azov, vamos falar também da Guerra de Donbass, que foi onde esse batalhão nasceu. A Guerra de Donbass começou oficialmente no dia 6 de abril de 2014, resultantes dos protestos pró-Rússia que aconteceram em Donetsk e Luhansk. Os separatistas armados apoiados pela Rússia tomaram edifícios do governo ucraniano e declararam as repúblicas de Donetsk e Luhansk como estados independentes, levando ao conflito com forças armadas do governo ucraniano. Foi somente em abril de 2014 que a Ucrânia lançou sua contraofensiva, chamada Operação Antiterrorista, mais tarde renomeada de Operação de Forças Conjuntas, iniciada
iniciando assim oficialmente a guerra. No final de agosto de 2014, a Ucrânia retomou maior parte dos territórios controlados pelos separatistas. Entretanto, a Rússia enviou tropas e armamentos secretamente para o Donbass, o que desbalanceou bastante a guerra, levando a Ucrânia a ter diversas perdas. As autoridades ucranianas chamaram esse período de invasão russa furtiva. Um acordo foi assinado em setembro de 2014, porém as violações de cessar-fogo se tornaram frequentes e os combates foram retomados em janeiro de 2015, durante os quais os separatistas capturaram o aeroporto de Donetsk. O novo cessar-fogo em Minsk foi acordado em 12 de fevereiro de 2015. Imediatamente depois, os separatistas renovaram a sua ofensiva, forçando os militares ucranianos a se retirarem. Ambos fortaleceram as suas posições através da construção de trincheiras, resultando em uma guerra estática de trincheiras. O impasse fez com que a guerra fosse chamada de conflito congelado. Em 2017, em média, um soldado ucraniano morreu em combate a cada 3 dias, com uma estimativa de 40 mil separatistas e 6 mil soldados russos na região. Até o final de 2017, os observadores da OSCE constataram cerca de 30 mil pessoas com equipamento militar cruzando da Rússia nos 2 pontos de fronteira que foram autorizados a monitorar. Entretanto, ambos os lados concordaram em acabar com a guerra em outubro de 2019, mas este acordo permaneceu sem solução. Porém, foi em fevereiro de 2022, onde uma crescente presença de forças russas na fronteira começou. Consequentemente, uma invasão em grande escala da Rússia era esperado. E isso aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, incluindo nesta invasão a Guerra de Donbass. Em março de 2014, após a anexação da Crimeia, o Ministério da Defesa ucraniano encorajou unidades militares voluntárias a mobilizar uma campanha de resistência contra os separatistas. Uma dessas unidades foi o Batalhão Azov. Criado por Bieletsky e vários outros membros da PU, o batalhão teve notoriedade internacional quando, juntamente com outras 200 forças ucranianas, ajudou a recuperar a cidade de Mariupol. A recuperação do controle dessa cidade para o governo em Kiev teve implicações estratégicas críticas para a guerra mais ampla no Donbass, devido à sua conjuntura que liga Donbass e a Crimeia por terra e mar. O papel do Batalhão Azov na retomada e detenção de Mariupol das forças separatistas foi a primeira vitória significativa do grupo e lhe rendeu credibilidade internacional. O batalhão, por sua vez, durante a Batalha de Mariupol, chamou bastante atenção por sua forte iconografia neonazista no campo de batalha. Especificamente, o pet do batalhão apresentava um símbolo da Wolfsingel, sobreposto a um sol negro. Apesar dos líderes do grupo terem negado qualquer associação a grupos neonazistas, alegando que a Wolfsingel era uma amalgama das letras I e N, ou Ideia de Nação. Entretanto, explicar o Sol Negro se tornou impossível, uma vez que essa simbologia foi criada unicamente para o movimento nazista, especificamente para Heinrich Himmler, chefe das SS. Após a compra de seu castelo, o mesmo decidiu fazer uma espécie de templo, um local cerimonial para reunir toda a SS. O símbolo, por sua vez, incluía o mosaico de Weibersburg, que era composto por 12 runas Sig, as mesmas runas empregadas no logotipo da SS. Os líderes do Azov poderiam até argumentar sobre a Wolfsingel. Entretanto, referente ao Sol Negro, não haveria argumentação. Ninguém utilizaria tal símbolo se para não uma associação direta com o nazismo. Afinal de contas, diferente da Wolfsingel, que poderia ser argumentado a ideia de mácula referente ao símbolo, o Sol Negro foi criado única e exclusivamente para fins nazistas. Tanto o Azov quanto o Bieletsky se tornariam problemas mais tarde, se envolvendo em diversas polêmicas, desde ataques a grupos LGBTs, a mesquitas, até recrutamento de grupos neonazistas como a Atomwaffen. Em maio de 2022, o Azov Kiev TDF foi incorporado às Forças de Operações Especiais da Ucrânia como Regimento Azov SSO, que também opera em uma unidade em Kharkiv. O Azov SSO também registrou uma mudança em sua insígnia, o desenho de um monumento na base de Uzurf, do Regimento da Guarda Nacional, 3 espadas douradas. Alguns meios de comunicação relataram erroneamente que isso representava o regimento, já que não foi o movimento como um todo que abandonou a Wolfsingel, e sim uma unidade. Bom, eu acho que até aqui já está claro o quão problemático é esse batalhão, e o quão problemático é para um brasileiro
ostentar, defender e ressaltar esses símbolos. Creio que isso tenha ficado extremamente claro para você, Britannics. Lembrando, pessoal, que a Pravi não resume a política ucraniana, da mesma forma que o Azov não resume o exército ucraniano. Existem pessoas lá, de fato, lutando para defender seu país, lutando para defender a sua liberdade e soberania. E por isso eu faço esse questionamento. Britannics, por que você não ressalta essas pessoas? Bom, obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Como sempre, as fontes estão nos comentários. E até o nosso próximo encontro.